Bem, pessoal, então, bom dia a todos. Né? A gente inicia agora a nossa jornada de odontologia da São Judas. É uma época do ano em que a gente meio que comemora também o Dia do Dentista, né? Afinal de contas, hoje é 25 de outubro. Parabéns a todos os dentistas e futuros dentistas. E eu espero que vocês aproveitem bastante o dia, que nesse momento a gente comemora, aprendendo um pouquinho mais, conhecendo coisas novas, né? Coisas que geralmente a gente não tem muito acesso durante o curso de graduação regular. São coisas diferentes que são realmente feitas para expandir a nossa mente, né? E então aproveitem bastante. São 2 dias com temas bem variados, né? Para todos os gostos. E acho que é isso. Eu passo a palavra então ao professor de Morvan agora. Obrigado, professor. Gostaria de dar as boas-vindas, né, professora Ana Carla. Bom dia a todos. Agradecer novamente a disponibilidade dela, por ela ter aceitado prontamente o convite para estar hoje, nessa manhã, conversando conosco um pouquinho sobre o tratamento ortodôntico, né, com alinhadores em pacientes adultos. A professora Ana Carla, vou falar brevemente sobre a formação dela, né? Ela é graduada em odontologia pela Universidade de Sagrado Coração. Ela teve mestrado em ortodontia e odontologia em saúde coletiva pela Universidade de São Paulo, a USP. Doutorado em ortodontia e odontologia em saúde coletiva pela Universidade de São Paulo, em 2004. Realizou o curso de doutorado com participação no exterior, na Faculdade de Odontologia de Toronto, no Canadá, e participou do programa de estágio pós-doutoral na Universidade de Aarhus, na Dinamarca. Pós-doutorado pelo Departamento de Bioquímica, disciplina de Biologia Molecular na Universidade Federal. Foi professora associada no curso de graduação e pós-graduação na Universidade Cidade de São Paulo, Unicid. Atualmente é coordenadora do programa de mestrado profissional em ortodontia e professora do curso de graduação em odontologia na Universidade de Guarulhos, UNG. Atua principalmente nos seguintes temas: tratamento ortodôntico e ortopédico de más oclusões, crescimento craniofacial, estudo cefalométrico, inter-relação ortodontia e periodontia e diagnóstico por meio da tomografia computadorizada e ressonância magnética. A professora Ana Carla, ela é expert nesse assunto, em alinhadores, em tratamento ortodôntico, e ela atua profissionalmente no consultório particular também. Certo, professora? Muito obrigada, Dimorvan, isso mesmo. Posso Pode começar? ficar à vontade, pode ficar à vontade. Então, eu vou começar a falar um pouquinho. Eu acho que eu já posso compartilhar a tela, eu já faço os meus agradecimentos, pode ser? Claro, pode sim. Pronto, já está aparecendo aí o seu desktop. Aí. Tá, né? Deixa eu colocar aqui na modo apresentação. Maravilha? Então, muito bom dia a todos. É um enorme prazer estar participando da 5ª Jornada Odontológica da Universidade São Judas Tadeu. Como o professor de Morvan já fez a sua apresentação em relação ao meu nome, eu tenho uma vivência, né? Eu sou ortodontista, tenho uma vivência na área de ortodontia linkada à periodontia, e estudo isso já há muitos anos, desde quando eu me formei. Fiz o meu mestrado, meu doutorado em Bauru, na USP, na FOB, e a partir do doutorado, já no mestrado, eu comecei a interrelacionar as duas disciplinas, a ortodontia e a periodontia. Então, como o professor de Morvan já falou, hoje eu sou coordenadora do programa de mestrado profissional em ortodontia da Universidade de Guarulhos, e tenho uma vivência clínica adjunta que também complementa a minha formação profissional e também pessoal. Bom, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês, ao professor José Augusto, ao professor de Morvan pelo convite, a todos vocês, alunos, por estarem participando dessa jornada que é de suma importância para a formação de todos vocês. E aqui já vou iniciar a minha conferência, desejando muito sucesso a todos os cirurgiões dentistas, aos futuros cirurgiões dentistas, que é uma profissão maravilhosa, que nos preenche de muitas boas emoções diariamente. Então, eu sou uma incentivadora da nossa profissão, e
espero um dia vê-los ou até conversar, por que não, e discutirmos sobre a nossa atuação, que é maravilhosa. Então, muito sucesso, parabéns a todos os cirurgiões dentistas e aos futuros. Muito bem, então agora vamos conversar sobre alinhadores ortodônticos em pacientes adultos. Esse tema foi um tema escolhido, pois alinhadores ortodônticos é um aparelho, um tipo de aparelho ortodôntico extremamente requisitado, principalmente pelos pacientes, mas também pelos profissionais. Os alinhadores ortodônticos, eu sempre falo que os alinhadores ortodônticos, que são aquelas placas removíveis de plástico, é uma nova ferramenta da ortodontia que veio para ficar. Eu tenho comigo que em 5, 10 anos, não em 5, mas em 10 anos, eu acredito que os brackets não estarão mais no mercado odontológico, porque a evolução tecnológica científica ela tem sido tão rápida e tão precisa que os resultados obtidos com alinhadores ortodônticos têm sido maravilhosos. E, consequentemente, a gente aplica cada vez mais os alinhadores ortodônticos em pacientes com casos complexos e também pacientes adultos. Quando nós falamos pacientes adultos, deixa eu colocar um pouquinho a barra aqui, isso, não sei se eu consigo para não... Será que ele não faz? Pronto, acho que não, ele não está indo para cima ou para baixo aqui, foi. Espero que não comprometa. Bom, mas enfim, os pacientes adultos são pacientes que normalmente apresentam o quê? Comprometimentos periodontais. Quando a gente fala paciente adulto, uma mulher aos 25 anos de idade já é considerada paciente adulto. Aos 30 anos, 35 anos. E normalmente o paciente adulto, em detrimento de alguma repercussão ruim que ele já teve no passado, ou mesmo atual, em detrimento de alguma condução ortodôntica também, não muito bem conduzida no passado, uma distribuição de forças funcionais ruins, uma escovação inadequada, uma falta de controle no consultório odontológico frequente. Então, leva com que esse paciente adulto apresente algumas repercussões periodontais ruins, como, por exemplo, quadros de gengivite, quadro de periodontite, reabsorções ósseas que levam às famosas migrações dentárias patológicas, com aberturas de diastemas, eu acho que vocês estão vendo o meu mouse, recessões gengivais também em detrimento de deiscência óssea. Então, são condições clínicas que são referentes a pacientes adultos que nós lidamos no dia a dia. E esses pacientes adultos que apresentam essas repercussões clínicas, repercussões, entre aspas, ruins, são pacientes que hoje necessitam de, às vezes, por ou indicação do profissional, ou então pela própria necessidade dele, necessitam de tratamento ortodôntico. E por causa do tratamento ortodôntico, hoje, com alinhadores ortodônticos, é muito diferente nós conversarmos entre um caso convencional, como, por exemplo, esse paciente aos 13 anos de idade, que nós indicamos alinhadores ortodônticos, é muito diferente de um paciente adulto nessas condições clínicas, com bolsas periodontais, com perdas ósseas, e que também requisita alinhador ortodôntico por causa da estética, por causa do conforto. Então, nós profissionais da ortodontia temos que saber a diferença, os princípios biomecânicos que compete a cada situação clínica. Então, um paciente adolescente ou pré-adolescente é diferente de um paciente adulto que apresenta essas repercussões periodontais e que ambos requerem tratamento ortodôntico por meio de alinhadores. Mas e aí?
como, né, como indicar esses alinhadores, e será que esses alinhadores em pacientes adultos que apresentam um certo comprometimento periodontal, hoje, nós temos condições favoráveis e convictas na literatura que nos fazem atuar com alinhadores ortodônticos nesses pacientes? Será que nós podemos atuar com alinhadores ortodônticos nesses pacientes adultos que apresentam essas repercussões periodontais? Eu sempre falo em aula, e para vocês, futuros cirurgiões dentistas, eu sempre falo em aula que a odontologia, o tratamento odontológico, ele tem que ser regido por 3 pilares, sempre. Então, o primeiro grande pilar é a evidência científica. E hoje eu digo para vocês que ainda não há muitas evidências, eu até posso afirmar para vocês que não há evidência científica com grupos amostrais que falem com precisão os resultados ortodônticos em pacientes adultos com alinhadores ortodônticos. Então, a ciência ela está agora trabalhando nisso para nos dar resultados científicos e para que nos tranquilize, para que a gente possa atuar em pacientes adultos por meio de alinhadores. Então, a evidência científica, ela sempre tem que reger a odontologia. Nós não podemos atuar na odontologia apenas com a nossa vivência clínica, que também é importante. Eu sou professora, mas também atuo no meu consultório. Eu tenho a minha vivência clínica comigo, agregada a mim, mas eu também não posso esquecer que a evidência científica ela é extremamente importante. Então, eu tenho que ir atrás de artigos científicos, eu tenho que ler artigos científicos para que, em base qualquer tipo de tratamento odontológico que eu venha fazer no meu paciente. Eu não posso apenas fazer um tratamento baseado na minha vivência clínica, ou baseada na vivência clínica dos meus amigos. Não, eu tenho que ir atrás da evidência científica e ver o que realmente há de comprovação na área que eu quero estudar, que eu quero investigar. E alinhadores ortodônticos em pacientes adultos, quando eu olho os artigos científicos, quando eu olho a vivência científica, ainda é muito precária. Então, eu não posso afirmar para vocês com exatidão, baseado em artigos científicos, os resultados em pacientes adultos por meio de alinhadores. Foi por esse motivo que nós, lá na Universidade de Guarulhos, fizemos um projeto, escrevemos um projeto científico, e que hoje nós temos um grupo amostral na universidade com o apoio da empresa Align, que é a empresa que é dona, né, do sistema Invisalign. Então, nós estamos tratando pacientes adultos com problemas periodontais por meio de alinhadores ortodônticos. A partir desse trabalho científico, que nós temos todo o apoio, não só da Align, como também de um centro de documentação bem importante aqui em São Paulo, que é o Endor, que nos ofereceu toda a documentação ortodôntica necessária. Baseado nesse trabalho e por todos os outros trabalhos sendo conduzidos atualmente no mundo todo, iremos, num futuro breve, mostrar para vocês evidências científicas. Não só a evidência científica, a vivência clínica do paciente, mas a preferência do paciente, ela é muito importante. Sempre nós temos que ouvir qual é a necessidade principal, a queixa principal do paciente que está sentado na nossa cadeira clínica. Porque por mais que ele apresente alguma condição clínica que necessite de tratamento, às vezes ele fala, doutora Ana Carla, eu não quero corrigir essa mordida cruzada, eu quero corrigir esse espaço que eu tenho entre os meus dentes. Então, ele normalmente aponta com o dedo onde está o problema dele, qual é a insatisfação pessoal dele. E nós temos, então, que, primeiramente, e o mais importante de todo o tratamento é sanar
essa necessidade pessoal do paciente. Então, a preferência do paciente, ela é muito importante na condução dos tratamentos ortodônticos, e não só do tratamento ortodôntico, do tratamento odontológico. Eu faço questão de ficar muito nesse slide, porque é um slide que ele oferece a base para qualquer atuação da odontologia, para qualquer atuação do profissional na odontologia. Então, não se esqueçam, futuros cirurgiões dentistas, sempre tem que ter um embasamento científico para que vocês possam atuar bem, tem que ter associada a vivência clínica de vocês, porque isso é muito importante. A vivência clínica é que coloca a cerejinha do bolo, e a preferência do paciente, que é um dos pontos extremamente importantes, porque é o paciente que nós iremos cuidar. É ele que também rege o tratamento. Então, esse paciente, um paciente adulto, que apresenta de 40 e poucos anos de idade, que apresenta aí esses diastemas, essas migrações dentárias patológicas, e, consequente, é um paciente adulto que apresenta uma má oclusão, uma oclusão ruim, em detrimento da doença periodontal que ele teve. Então, não é apenas uma má oclusão que nós chamamos de classe 1, classe 2 ou classe 3 de Engel. Alguns já tiveram essa aula no curso de graduação, alguns irão ter ainda, mas é uma má oclusão que, por conta dessa perda óssea, que nós estamos olhando aqui na radiografia periapical, por conta dessa perda óssea, levou esse paciente a também apresentar essas características clínicas. Às vezes o profissional ele recebe um paciente no seu consultório e acaba pecando em não fazer um correto diagnóstico, porque ele esquece de avaliar o periodonto. Não só o periodonto de proteção, que é a gengiva, mas ele acaba esquecendo de olhar o periodonto de sustentação. E quando eu olho essas radiografias periapicais, eu vejo que é um paciente que ele teve uma doença periodontal, ele teve uma perda óssea e que também levou a essa repercussão clínica. E eu, como ortodontista, irei tratá-lo. E ele quer alinhador ortodôntico. E aí, embasado, né, olhando a ciência, é ainda nesse cenário que ainda nós não temos resultados científicos ainda muito consolidados, mas nós já temos vivências clínicas nesse tratamento em pacientes comprometidos periodontalmente, em pacientes adultos. Então, para que eu possa colocar alinhador ortodôntico nessa paciente, uma paciente do sexo feminino, e que ela apresenta essas repercussões periodontais, um paciente adulto, eu preciso, antes de mais nada, relembrar de alguns conceitos importantes em pacientes adultos. Quando nós vamos tratar pacientes adultos comprometidos periodontalmente, que normalmente a maioria dos pacientes adultos apresenta alguma repercussão periodontal, nós não devemos esquecer da necessidade de uma boa avaliação clínica, e que essa avaliação clínica ela exige um olhar muito bom, um olhar em cima de um periograma, normalmente. Então, olhando essa projeção, esse slide, eu já vejo que eu, ortodontista, eu preciso que trabalhe comigo, conjuntamente a mim, um periodontista, para que eu possa colocar alinhador nesse paciente adulto. Então, a avaliação clínica ela é muito importante, conduzida por mim, ortodontista, e conduzida pelo periodontista, e também associada a um diagnóstico por imagem muito preciso. Um diagnóstico por imagem que hoje é muito importante, que nós temos meios de se olhar a espessura da cortical óssea com muito mais precisão por meio das tomografias computadorizadas de feixe cônico. Então, o morfotipo ósseo na condução, dentro desse diagnóstico, para nós tratarmos esses pacientes adultos, é de extrema importância,
porque eu tenho que saber o que está acontecendo nesse paciente por meio das tomografias, não só tábua óssea vestibular, como tábua óssea palatina ou lingual, e também as tábuas ósseas interproximais. Aqui é um trabalho que foi publicado, eu coloquei um QR Code para quem se interessar, um trabalho publicado já tem 6, 7 anos, em 2014, que fala sobre a classificação do tecido ósseo alveolar, da importância em nós avaliarmos esse tecido ósseo alveolar em pacientes adultos. Então, essa imagem é uma imagem de uma tomografia computadorizada que ela me mostra com precisão a tábua óssea vestibular e a tábua óssea palatina. A tomografia computadorizada, ela permite isso. A tomografia, ela começou, os estudos científicos começaram para valer em torno praticamente há mais de 20 anos atrás, e hoje os tomógrafos estão muito mais evoluídos. Tomógrafos que chegam a 0,1 milímetro de voxel, até menos, que quando se fala em voxel, que é a unidade da tomografia computadorizada, é o que nos permite a visualização com muita nitidez dessa imagem. Então, os tomógrafos atuais, hoje, por exemplo, aqui o Prexion, são tomógrafos que oferecem nitidez de imagem, é lógico, associado a miliamperagem, a quilovoltagem, oferecem nitidez de imagem maravilhosa. E que se nós temos essa nitidez de imagem, eu consigo avaliar as tábuas ósseas do meu paciente adulto. Então, paciente adulto que apresenta alguma repercussão periodontal, algum comprometimento periodontal, e que eu vou precisar tratar ortodonticamente, eu tenho que, com certeza, avaliar as tábuas ósseas. Porque se eu coloco um aparelho ortodôntico, mesmo que seja um alinhador ortodôntico, eu preciso avaliar com nitidez quanto que o paciente tem de tecido ósseo alveolar. Então, a tomografia, ela é uma indicação em pacientes adultos com comprometimento periodontal. É lógico que a gente não tem que sair por aí requisitando tomografia para todos os pacientes, porque nós sabemos que tem um aumento da dosagem de radiação. Mas, quando é indicado, quando o paciente, eu preciso avaliar com muita cautela, com muita nitidez, as tábuas ósseas ao redor dos dentes, a tomografia é uma indicação dentro do universo da odontologia. Então, essa classificação de tecido ósseo alveolar, apenas para que vocês saibam, é uma classificação muito simples, que nós dividimos a raiz em 3/3 iguais na tomografia. A partir dessa divisão em 3/3 iguais, nós conseguimos medir na tomografia a quantidade de espessura óssea, seja por palatino ou por vestibular, de todos os dentes do meu paciente. Além de medir as tábuas ósseas, eu consigo também avaliar a distância da junção cemento-esmalte até a crista óssea alveolar. Essa distância, ela é extremamente importante na odontologia. Não só na ortodontia, qualquer área da odontologia. Porque essa distância, ela em torno, em média, de 3 milímetros, normalmente que os pacientes apresentam em boas condições, um paciente adulto que tem alguma repercussão periodontal, que ele tem alguma perda óssea, normalmente essa distância está aumentada. Então, é importante que nós saibamos essas espessuras, essa qualidade de tecido ósseo e também a distância da junção cemento-esmalte à crista óssea alveolar. E é lógico que no dia a dia de muitos afazeres que todos nós temos, normalmente o centro de documentação, ele oferece essas distâncias para nós. Então, aqui, por exemplo, o Endor, e hoje a Radiodoc também está começando em São Paulo, baseado nesse trabalho que nós publicamos em 2014, os centros de documentação, eles oferecem a quantidade de tecido ósseo por vestibular e por lingual dos dentes do paciente, e também aqui em azul, a distância da junção cemento-esmalte à crista óssea alveolar. E aí, essa imagem tomográfica, só para vocês saberem, é uma imagem tomográfica de um paciente adulto, e que eu vejo que ele não tem praticamente que nada de osso na vestibular.
e eu vou colocar aparelho ortodôntico. Então, é importante que eu saiba a quantidade de tecido ósseo, porque eu vou fazer movimentações dentárias, e que, se eu aplicar uma força exagerada, uma força aumentada, não fisiológica no meu paciente, eu posso piorar a condição óssea do meu paciente. E, além disso, se eu aplico uma força ruim, se eu aplico uma força exagerada, aumentada, no meu paciente que tem uma condição precária óssea, associado ainda a uma inflamação, ou seja, o paciente em quadro inflamatório, eu triplico a minha repercussão ruim quando eu faço a movimentação ortodôntica. Então, antes de mais nada, quando se faz ortodontia, tem que se aplicar forças fisiológicas e também aplicar forças no ambiente sadio. Eu não posso aplicar forças em um ambiente inflamado, tá? Então, são dicas que eu estou passando para vocês. É lógico que vocês ainda são alunos, mas são dicas que lá no futuro vocês vão lembrar. Poxa vida, um dia eu assisti uma aula de uma professora na jornada, né? Eventualmente vocês não vão lembrar do meu nome, e que ela falou naquela época, olha, tem que aplicar forças fisiológicas e sempre aplicar num ambiente sadio. Por isso que a periodontia, ela é uma especialidade extremamente importante. Eu sempre falo que a periodontia é a base da odontologia. E, infelizmente, é uma das especialidades menos valorizada na odontologia. Eu trabalho em todos os meus pacientes com aparelho ortodôntico, todos os pacientes adultos que necessitam de aparelho ortodôntico, eu trabalho com o periodontista conjuntamente a mim. Então, aqui, a classificação que eu estava falando do trabalho publicado, nada mais é, a gente tem 9 possibilidades de classificação de tecido ósseo, dividindo a raiz em 3 terços, como eu mostrei para vocês. Aqui é o terço cervical, o terço médio e o terço apical do dente. O V é de vestibular e o L é de lingual. Quando o número 1 corresponde a tecido ósseo até o terço cervical do dente do paciente, 2 é quando o tecido ósseo vai até o terço médio, e o número 3 é quando o paciente apresenta tecido ósseo até o terço apical do dente. Então, eu tenho uma condição que pode ir um dente desde V1, L1, ou seja, ele tem tecido ósseo até o terço cervical do dente, tanto por vestibular como por lingual, como ele pode ir até uma condição de V3L3, ou seja, ele tem tecido ósseo apenas na condição apical do dente. Então, é uma classificação que nós utilizamos por meio da tomografia computadorizada de feixe cônico. E aqui, então, um paciente adulto, também comprometido periodontalmente, que apresenta essas migrações dentárias, com essas perdas ósseas, e que eu requero tomografia para todos os meus pacientes. E aí, na tomografia, eu consigo avaliar com muita precisão o tecido ósseo por vestibular e por lingual dos dentes. E a periapical, ao longo do tratamento ortodôntico, eu sempre requeiro a cada 6, 7 meses, justamente para nós avaliarmos a evolução dos casos tratados na ortodontia, seja com alinhador ou não. Então, aqui a periapical a gente vê com detalhes a perda óssea interproximal. Então, esse paciente aqui é um paciente da nossa pesquisa científica lá na universidade, né, com apoio da Invisalign. É um paciente que ele iniciou em 2020, em agosto de 2020, em plena pandemia. Nós tivemos que iniciar esses casos por conta do apoio da empresa, mas, enfim, seguimos todos os protocolos, e hoje, né, em setembro, foi a última foto, vejam a condição clínica periodontal muito boa desse paciente, por meio, né, ele está sendo tratado ortodonticamente por meio do alinhador ortodôntico, que nesse caso é o sistema Invisalign. Existem vários sistemas no mercado odontológico de alinhadores ortodônticos. O sistema que nós estamos atuando na faculdade,
O sistema que eu atuo no consultório é o sistema Invisalign. Ah, professora, mas existem inúmeros outros sistemas de alinhadores no mercado, lógico, mas eu estou falando a minha preferência. Não que os outros sistemas não sejam bons. A minha preferência é o sistema Invisalign e também é o sistema que nós estamos tendo o apoio na universidade para essa pesquisa científica. Então, aqui em agosto de 2020 e hoje, nas condições atuais, veja que o alinhador, ele melhora muito o quadro clínico. Então, o alinhador, ele é indicado para pacientes adultos. Isso nós estamos vivendo clinicamente, nós estamos tendo essa vivência clínica que alinhadores ortodônticos são indicados, sim, para pacientes adultos. Mas ainda falta as comprovações científicas que logo mais a literatura, com certeza, irá nos brindar com excelentes trabalhos em pacientes adultos, principalmente pacientes adultos comprometidos periodontalmente. Aqui é o Clean Check, que ao longo do tratamento nós sempre comparamos, para que nós visualizemos a evolução desses casos de pacientes adultos com alinhadores ortodônticos. Para que a gente possa tratar paciente adulto com alinhador ortodôntico, nós temos que relembrar conceitos importantes. Então, até aqui, eu já dei algumas dicas importantes para vocês, dicas clínicas, e que a gente vai reforçar ainda mais alguns conceitos agora, para que um dia alguém dentro da área da ortodontia possa atuar com mais tranquilidade, é lógico que sempre embasado na literatura também. Então, a periodontite é uma inflamação dos tecidos de suporte dos dentes, causada por micro-organismos específicos, destruindo progressivamente o ligamento periodontal e o rebordo alveolar. Então, paciente adulto é impressionante, sempre tem algum comprometimento periodontal, seja um quadro de perda óssea associado a uma bolsa, seja um quadro de recessão gengival, ou seja, a recessão gengival tem que ter tido um quadro de perda óssea também. Então, em algum ponto da cavidade bucal, ele apresenta alguma repercussão periodontal. Então, a periodontite, ela apresenta uma destruição, né? O quadro de periodontite, uma destruição do ligamento periodontal e do rebordo alveolar. Então, só para relembrar, a condição de normalidade, olhando um dente, aqui é o sulco gengival, o epitélio juncional, que vai até a junção cemento-esmalte, e da junção cemento-esmalte até a crista óssea alveolar, nós temos a inserção conjuntiva. Então, quando se fala em epitélio juncional e inserção conjuntiva, nós falamos de inserção tecidual supracrestal, que ela vai de 2 milímetros a 3 milímetros em condições de normalidade. Se, por algum motivo, seja ele uma infecção, um quadro inflamatório, o paciente ele sofre um quadro de doença bucal, de doença periodontal, essa distância que compreende o epitélio juncional e a inserção conjuntiva, ela é comprometida. E ela sendo comprometida, acaba que havendo uma reabsorção do tecido ósseo. É onde se inicia o quadro de periodontite, tá? Eu, sendo ortodontista, eu tenho que saber esse quadro. Eu tenho que ter conhecimento do que rege as condições de normalidade ou não. Então, não é porque eu sou ortodontista que eu tenho que esquecer a periodontia. Isso não existe. Como eu disse a vocês, a periodontia é a base da odontologia, é a base de uma boa odontologia. Então, aqui é um quadro de condições de normalidade, tá? A crista óssea alveolar normal, tecido gengival normal, que é o periodonto de proteção. Aqui é um quadro de gengivite, ou seja, tecido ósseo normal, porém gengiva inflamada. E aqui é um quadro de periodontite, ou seja, perda óssea, houve invasão do tecido do epitélio juncional da inserção conjuntiva pelo quadro inflamatório e o paciente não foi tratado e acabou tendo uma reabsorção óssea. Então, aqui é um quadro de periodontite real. E nessa condição de periodontite,
o dente ele pode ser movimentado nesse osso alveolar comprometido, eu posso colocar aparelho ortodôntico nesse quadro de perda óssea? E aí? Eu posso ou não? E posso ainda colocar alinhadores? Então, não esquecer que pacientes com perdas ósseas, quando eu for tratar ortodonticamente, a grande dica, importante dica para ortodontistas é que nós temos que aplicar forças suaves justamente por conta desse comprometimento periodontal. Então, até coloquei uma pena para que vocês lembrem dessa aula, como se fosse um toque suave de uma pena, de uma pluma. A ortodontia ela tem que ser assim em pacientes adultos comprometidos periodontalmente. Nós temos que movimentar o dente de uma forma suave, com uma força mais suave do que no paciente em condições de normalidade tecidual. Tá? Então, quanto maior o comprometimento periodontal, mais suave tem que ser esse toque, seja ele de um bracket ou seja ele do alinhador. Eu tenho que planejar o meu caso trocando as placas para que coloque forças suaves nesse paciente que tenha um periodonto comprometido. Então, aqui nos casos com alinhadores ortodônticos, nesses pacientes comprometidos periodontalmente, eu tenho que ir atrás da minha vivência clínica, mas eu também tenho que ir atrás da experiência clínica, da vivência científica. Deixa eu ver se eu coloco aqui na lateral, deixa eu colocar aqui embaixo. Então, aqui é o QR Code de um artigo que foi publicado em 2014 também. Alinhadores ortodônticos começaram há 20 anos, mas hoje é que ele tomou muito mais repercussão por causa da tecnologia. Hoje os alinhadores são maravilhosos comparados a 20 anos atrás. Há 20 a 10 anos atrás, não se indicava alinhadores ortodônticos em pacientes adultos, mas hoje, mediante a evolução tecnológica e aos trabalhos científicos que estão surgindo, nós temos muito mais a confiabilidade na execução. Então, um protocolo designado pela Align Technology, que é, né, a que tem a patente do sistema Invisalign, a dona do sistema Invisalign, ela tem um protocolo, ela indica um protocolo de uso de alinhadores que são por 22 horas por dia. O material, esse material aqui, é chamado de Smart Track, que confere uma adaptação muito boa do plástico ao redor da coroa dentária. Se vocês ouvirem falar, Smart Track é justamente o tipo de material do alinhador do sistema Invisalign, e ela tem algumas indicações clínicas importantes para condições de normalidade tecidual. Então, por exemplo, numa distalização de molar, se eu quero fazer 25 milímetros por alinhador, né, de um modo geral, né, na correção desse caso, cada alinhador, ele confere em torno de 40 gramas de força sobre o dente. Se eu sei que o paciente adulto é um paciente comprometido periodontalmente, o que eu vou tirar disso? Tá? O que eu vou supor disso? Que ainda tem que ter os artigos científicos para comprovar. Isso eu estou passando para vocês uma vivência clínica minha e também na faculdade, mediante esse projeto de pesquisa que nós estamos tendo o apoio da Align Technology. Eu vou tirar de conclusão que se um paciente com perda óssea, um paciente adulto comprometido periodontalmente, eu vou aplicar a metade dessa força. Então, se aqui está indicando 40 gramas de força em condições de normalidade, eu vou, então, pedir, durante o meu clean check, que o alinhador, ele aplique 20 gramas de força. Então, praticamente a metade. Então, 0,12 milímetros por alinhador. Aqui é 0,25, aqui é 0,12. Então, são dicas, são condições que nós temos que ter um olhar mais preciso quando formos tratar pacientes adultos por meio de alinhador.
Aqui é um trabalho recentemente publicado, 2021. Eu faço parte aqui desse trabalho, dessa autoria, sou a autora de correspondência. Eu escrevi esse trabalho conjuntamente com o Márcio Figueiredo, que é um profissional da ortodontia muito bom, muito respeitado, que utiliza alinhadores ortodônticos. Coloquei o QR Code aqui para vocês. Então, um trabalho que fala de um paciente adulto, tá? 25 anos é considerado paciente adulto, como eu falei para vocês lá no início da aula, e que essa paciente, há anos atrás, foi tratada ortodonticamente e que, depois de anos, ela reapareceu ao consultório odontológico, tá? Ela foi tratada por um outro profissional e aí ela voltou ao consultório odontológico porque ela estava muito insatisfeita por causa dessa recessão gengival. E ela disse o seguinte, na hora da consulta clínica: eu já fui tratada com aparelho ortodôntico fixo, com brackets, e hoje eu não quero mais brackets. Eu quero corrigir, mas por meio de alinhadores. E olhem vocês que essa paciente ela já tinha sido submetida às cirurgias periodontais de enxerto gengival. Por isso que é muito importante nós temos um conhecimento, né, nós ortodontistas, um conhecimento profundo da periodontia, porque vocês vão entender que essa paciente, o melhor mesmo, e que foi feito, era ser tratado ortodonticamente sem ter feito enxerto gengival. Vocês vão entender o porquê. Vamos lá. Então, uma paciente que tinha aqui 4 milímetros, Professora Ana Carla? Eu acho que deve ter dado algum problema com ela. A projeção dela sumiu. De Morvan deve estar mandando WhatsApp já, pessoal. Vamos esperar só um pouquinho, tá? Tenta sair e entrar de novo, Ana. Se ela estiver aqui ainda. Acho que ela saiu. Entrou, voltou. desculpem, eu não sei se foi a minha internet, o que está acontecendo aqui, mas eu coloquei pelo 4G. Qualquer coisa, vocês me avisem, por favor. Tudo bem? Tudo certo. Acho que só foi uma variação, Ana, porque antes a transmissão estava bem boa. Então, bom, enfim, eu vou ficar de olho aqui. A hora que voltar, porque o Wi-Fi, normalmente, ele é bom aqui, mas enfim, vamos lá. Só para a gente não perder muito tempo por causa do horário. Então, relembrando, se um paciente... Pode compartilhar sua tela, né? Desculpa. Desculpa, é verdade. Tudo... Deu? Voltou. Ótimo. Então, relembrando, se um paciente adulto chega ao meu consultório com essa recessão, eu preciso entender e saber qual é o tipo de recessão gengival. Então, nós temos 4 classes de recessão gengival. Aqui, só para lembrar que uma condição de normalidade, a classe 1, a recessão gengival classe 1, baseada na classificação de Miller, que é uma das que se usa muito, uma classificação super fácil, de fácil comunicação entre os profissionais e de fácil entendimento, a classificação de Miller.
A classe 1 de Miller é uma recessão gengival que ela não ultrapassa a junção mucogengival, ela tem um tecido interproximal íntegro e se indica recobrimento por meio de enxerto gengival em 100% dos casos, tá? A classe 2 de Miller é quando a recessão gengival ela ultrapassa a junção mucogengival, o tecido interproximal é íntegro e também se indica o recobrimento 100% desses casos por meio de enxerto gengival. A classe 3 de Miller já tem a diferença para a classe 2, é que já tem uma perda parcial de tecido interproximal. Então, nem sempre se indica o enxerto gengival. E a classe 4 de Miller é quando já tem uma grande perda do tecido interproximal, e aí, nos casos classe 4 de Miller, não se indica o recobrimento radicular. Então, olhando essa paciente que chegou ao consultório odontológico insatisfeita com a estética do sorriso, insatisfeita com a autoestima comprometida, e ela fala enfaticamente, eu não quero mais fazer tratamento ortodôntico com brackets, eu só quero alinhador. Primeira coisa, eu tenho que entender qual é o tipo de problema periodontal dela. Então, olhando e baseado no que eu relembrei agora com vocês, que tipo de recessão gengival é essa? É classe 2 de Miller, ou seja, a recessão gengival, ela ultrapassou a junção mucogengival, né? Mas ela apresenta ainda tecido interproximal íntegro. Ah, professora Ana Carla, mas você falou que na classe 2 de Miller é indicado enxertos gengivais. É indicado, mas a questão é essa que eu vou mostrar para vocês. A questão é, só relembrando aqui, antes de eu mostrar para vocês, que deiscência óssea é quando há uma perda de tecido ósseo próximo aqui na região cervical, e fenestração óssea é quando tem uma janela óssea ao longo da raiz, de perda óssea, porém o tecido cervical ósseo está bom, tá? Então, só para vocês saberem a diferença e relembrarem de deiscência e fenestração. E essa paciente, vejam lá, por que foi indicado e por que é indicado o tratamento ortodôntico antes de qualquer cirurgia periodontal, sendo que ela já tinha ido em um profissional da periodontia e tinha feito enxerto gengival e não deu certo. Mas por que não deu certo? Vejam, a raiz ela está praticamente para fora do osso. Vejam a deiscência óssea, olha que eu mostrei aqui para vocês, a deiscência, a perda de tecido ósseo ao longo de toda a região cervical, às vezes até terço médio de uma raiz. Ela tinha uma deiscência óssea de 9,4 milímetros. Veja um dente praticamente para fora do rebordo alveolar. Como que eu ia saber dessa condição periodontal se eu não peço tomografia computadorizada? Como que eu vou saber só por meio de radiografia periapical boca toda? Não tem como. Eu tenho que requerer tomografia justamente porque é ela que vai me dar com precisão essa falta de tecido ósseo. E agora eu sei, mediante o meu olhar como ortodontista, que eu tenho que fazer uma mecânica de inclinação de raiz. Eu tenho que levar essa raiz para dentro do meu rebordo alveolar. E foi isso que foi feito. Aqui, avaliando por meio do software do próprio programa, eu vejo que tem uma sobrecarga em cima desse dente, uma inclinação exagerada desse dente, ele está extremamente inclinado, né, em torno de 30 graus, para quem faz ortodontia, isso é muito grande, muito exagerado. Então, eu tenho que ter, dentro do meu objetivo de tratamento, eu tenho que reposicionar a raiz desse dente, eu tenho que aumentar a espessura óssea ao redor desse dente, eu tenho que reduzir a recessão gengival e eu tenho que eliminar aqui
o contato traumático sobre o dente 41. Então, tudo isso eu tenho que fazer por meio do tratamento ortodôntico e, nesse caso, por meio de alinhadores. Esse caso foi preconizado 28 alinhadores ativos no arco inferior, 24 ativos e 4 passivos no arco superior, Power Ridges para eu trabalhar com a inclinação dentária, eu já vou mostrar para vocês o que é isso, e suaves desgastes interproximais que nós planejamos para corrigir. A troca desses alinhadores foi a cada 15 dias, 14, 15 dias, então trocas espaçadas e com aplicações suaves de força em um total de 10 meses de tratamento ortodôntico. Esse quadro clínico que eu estou mostrando para vocês é em 5 meses de tratamento apenas com alinhador ortodôntico. Essa linha horizontal, como se fosse uma ranhura no alinhador, é chamado de Power Ridge, tá? É uma terminologia em inglês que justamente é que faz com que a gente trabalhe com torque. Então, a partir do momento que se aplica uma força, né, por meio dessa ranhura, é uma força a mais na coroa, nesse local, acaba que havendo uma repercussão radicular de uma forma que a gente planeje, de uma forma que a gente queira. Então, esses artefatos dos alinhadores ortodônticos é que faz com que a gente atue de uma forma muito precisa em cima de cada dente. Então, como eu queria movimentar a raiz do dente 41, desde o início foi planejado um Power Ridge aqui, que é essa ranhura, justamente para eu trabalhar com movimentação radicular dessa paciente. E sempre relembrando que tem que ter o controle periodontal. E aqui, em 10 meses de tratamento ortodôntico, olhem que lindo! Será que essa paciente iria apresentar a mesma repercussão só enxerto gengival? E não deu certo. Teve recessão gengival novamente. Então, foi feito aqui, acho que está tudo bem, né? Que deu uma certa instabilidade, mas acho que a internet voltou. Então, aqui é para mostrar para vocês que o planejamento por meio de tratamento ortodôntico foi essencial nessa paciente, porque diminuiu a recessão gengival, diminuiu o quadro periodontal ruim e, além de tudo, melhorou a estética do paciente. Então, olhem como era após 10 meses de tratamento, o antes e o depois. Antes e o depois, vejam a movimentação radicular maravilhosa antes e depois, maravilhosa que nós obtivemos por meio do tratamento ortodôntico, aqui no caso, por meio de alinhadores ortodônticos. Então, teve uma inclinação lingual de raiz em 11 graus, que foi planejado, uma intrusão de 3 milímetros, e foi também, percorreu para o interior do alvéolo ósseo, em torno de, uma intrusão de 0,4 e uma translação de 3 milímetros. Então, tudo isso foi planejado por meio de alinhadores. A paciente tinha uma deiscência óssea de 9,4 milímetros e foi por uma deiscência óssea de 3,14 milímetros. Como que eu vou avaliar essa melhora tecidual por vestibular e por lingual se eu não peço tomografia? Então, é indicado tomografia computadorizada para pacientes comprometidos, para pacientes adultos com comprometimento periodontal. Aqui é só para mostrar para vocês que existe ainda uma diferença entre aquilo que acontece com o alinhador na realidade e aquilo que é planejado virtualmente, tá? Então, isso, um dia, quem for fazer tratamento, se especializar na ortodontia e começar a utilizar alinhador, nós temos que sempre pensar numa sobrecorreção. A gente faz um planejamento por meio do software
né, os alinhadores ortodônticos, e esse planejamento ele dá um valor e que às vezes na realidade nós conseguimos outro. Então a gente sempre fala que com alinhadores ortodônticos nós temos que fazer às vezes uma sobrecorreção dos casos, tá? Essa paciente, ela teve, para sucesso desse caso, um perfeito diagnóstico, um adequado plano de tratamento, aplicações de forças suaves, que eu disse para vocês lá no início da aula, que pacientes com perdas ósseas nós temos que aplicar mais forças suaves, e um acompanhamento periodontal extremamente rigoroso ao longo de todo o tratamento. E o tratamento ortodôntico com alinhadores, né? O tratamento, ele agrava essa perda óssea periodontal, então, um caso com perda óssea e a gente coloca alinhador, o tecido ósseo, ele piora ou não? Vocês já viram nesse caso que eu mostrei, que nesse caso de recessão gengival, houve uma melhora e não uma piora. Mas, enfim, de modo geral, agrava a perda óssea ou não? Então, não esquecer que pacientes adultos que tenha sofrido alguma perda óssea, e eu falei para vocês também lá no início da aula, ele apresenta más oclusões decorrentes dessas perdas ósseas. Eu não posso apenas classificar como classe 1, 2 ou 3 de Engel, não. Eu tenho que também colocar lá na minha ficha clínica que é um paciente que apresenta migrações dentárias patológicas, uma repercussão clínica, uma má oclusão por conta dessa perda óssea. Tá? Então, normalmente são pacientes que apresentam movimentos dentários vestibulares e extrusivos com aberturas de diastemas. Por que abre diastemas? Por que os dentes migram? Porque teve o quê? Uma perda óssea e a língua empurra. Então, nós não podemos esquecer dessa condição clínica de pacientes adultos comprometidos periodontalmente. Então, aqui é um caso clínico que eu estou colocando para vocês, é uma das pacientes da nossa pesquisa lá da faculdade, que ela apresenta má oclusão decorrente de perda óssea. Ela apresenta migrações dentárias patológicas. Ela apresenta diastemas, ela apresenta extrusões dentárias com giroversões. Por que tudo isso, professora? Porque ela teve perda óssea e a língua vai empurrando. Essa é uma paciente lá da pesquisa que recebeu, que está em tratamento por meio de alinhadores ortodônticos. Então, a doença periodontal, não se esqueçam, é a principal causa da destruição da inserção periodontal. Se eu vou colocar alinhador ortodôntico em um paciente que apresenta essa condição clínica, ou que apresenta essa condição clínica, se eu vou colocar alinhador ortodôntico, eu tenho que saber, antes de mais nada, que a doença periodontal é que levou a esse quadro clínico, tá? E acaba que acontecendo o quê? Prejudicando funcionalmente, esteticamente, o meu paciente, o paciente que ele necessita de tratamento ortodôntico e ainda hoje ele necessita por meio de alinhadores ortodônticos, porque ele sabe dos benefícios dos alinhadores ortodônticos. Então, agora, uma grande dica clínica, que eu estou passando várias para vocês ao longo dessa conferência, que o paciente adulto que é comprometido periodontalmente, ele só pode ser tratado quando ele estiver estável. Ele só pode ser tratado ortodonticamente, seja por meio de alinhadores, quando ele estiver periodontalmente estável. Ou seja, quem que vai oferecer essa estabilidade periodontal para nós? Quem vai oferecer? Os periodontistas. Ai, eu sou periodontista, ótimo. Ah, sou periodontista e ortodontista, perfeito, tudo bem. Mas se eu sou ortodontista, eu preciso que o meu paciente da minha cadeira tenha sido e esteja sendo tratado periodontalmente por um periodontista.
Eu não posso fazer tratamento ortodôntico com alinhadores, ou mesmo com brackets, em pacientes não controlados periodontalmente por meio de um periodontista. Então, a gente sempre fala que a periodontite, ela tem que ser previamente tratada com sucesso e estável. Se o periodontista trata esse meu paciente e ele está controlado, agora eu coloco tranquilamente alinhadores ortodônticos. E lá na Universidade de Guarulhos, né, existe uma equipe muito forte de profissionais na área de periodontia que também enfatizam essa necessidade. Isso não só na universidade, mas isso em todo o mundo. Tá? Então, o tratamento com alinhadores ortodônticos agrava a perda óssea periodontal? Não. Isso a gente sabe, que qualquer tratamento ortodôntico feito em pacientes adultos e que eles já tenham algum comprometimento periodontal, não agrava, desde que a inflamação seja controlada antes e durante a movimentação dentária induzida. Tá? Quando a gente fala movimentação dentária induzida, é movimentação ortodôntica. Então, não. Então, aqui, só para vocês saberem, daquele slide inicial que eu falei do embasamento científico, os trabalhos também na área de periodontia falam sobre o tratamento ortodôntico. Então, olha lá, há uma evidência em estudos observacionais que, com bom controle de placa, dentes com periodonto reduzido, porém saudáveis, o que isso significa? Controlados periodontalmente, podem ser submetidos com sucesso ao tratamento dentário sem perder ou sem comprometer. Tá? Então, acho que alguém está com áudio. Isso. Então, não sou eu que estou falando. Qualquer tratamento ortodôntico em paciente adulto, eu só vou realizar, e ainda mais por meio de alinhadores ortodônticos, em pacientes controlados periodontalmente. Então, a raspagem e alisamento radicular é extremamente importante, como também, às vezes, dependendo do caso, se faz associação por meio de medicação, né? No caso, aqui é a associação da medicação com raspagem, a terapia mecânica, que é o protocolo que foi utilizado nesses pacientes da nossa pesquisa que estão sendo submetidos ao tratamento ortodôntico por meio de alinhadores. Então, aqui uma publicação minha de 2008, já há quanto tempo isso atrás, né? Os anos vão se passando e a gente vai perdendo noção do tempo. Então, publicações científicas dizendo o quê? Que não importa a quantidade de osso presente na área de movimentação, e sim a qualidade desse osso. E que pacientes acometidos por perdas ósseas podem ser submetidos ao tratamento ortodôntico sem riscos de maiores perdas quando submetidos ao tratamento periodontal. Então, grande dica clínica é tratamento ortodôntico, seja ele com alinhadores, só pode ser conduzido em pacientes controlados periodontalmente. E nós podemos também fazer qualquer tipo de movimentação ortodôntica, mas não esquecer daquilo que eu falei para vocês. Pacientes adultos, aplicação de forças suaves. Os artigos científicos nos mostram isso. Aqui no caso de intrusões dentárias, porque migrações dentárias patológicas, que normalmente o paciente adulto apresenta por causa do comprometimento periodontal, ele apresenta extrusões dentárias. Quando a gente faz o planejamento ortodôntico, seja ele com alinhador, qual que um dos movimentos dentários que nós mais fazemos? Intrusão dentária, para corrigir a maloclusão. E essa intrusão dentária, a ciência também nos diz que pode fazer ortodonticamente, eu posso fazer por meio de brackets, eu posso fazer por meio de alinhadores, mas desde que eu aplique forças suaves, 0,1 Newton corresponde mais ou menos a 10 gramas, é extremamente suave essa intrusão, deve ser feito livre de biofilme, ou seja,
pacientes controlados periodontalmente e acompanhado por um periodontista ao longo de todo o tratamento, e não esquecer, né, que durante todo esse tratamento, seja com alinhador, seja com bracket, aplicações de forças suaves e principalmente no movimento de intrusão. Então, qualquer movimentação ortodôntica que eu faça em pacientes adultos e que tenha comprometimento periodontal, nós temos que obrigatoriamente aplicar forças suaves e também na ausência de inflamação, que aí é o periodontista que nos ajuda. Agora, em contrapartida, se eu faço uma ortodontia na presença de inflamação, aí eu sempre falo que é o pior dos piores, porque nós podemos acelerar ou piorar o quadro periodontal do paciente. Eu sempre falo para os alunos, se o seu paciente não estiver controlado por um especialista, se o seu paciente não estiver sido tratado e controlado por um periodontista e ainda em manutenção periodontal, eu sempre falo, é melhor não fazer a ortodontia. Porque se você faz tratamento ortodôntico num quadro inflamatório, piora o caso, tá? Por que piora? Porque as bactérias, né, o exudato inflamatório, elas degeneram os osteoblastos. Os osteoblastos são as células responsáveis pela neoformação óssea. E a ortodontia, durante a movimentação dentária, ela necessita de neoformação óssea. Se os osteoblastos são degenerados, como que vai ter neoformação óssea? Então, a ortodontia piora o caso, em casos com inflamação. Por isso que tem que ter controle periodontal, tá? Não se esqueçam. Eu sou fã da periodontia. Para mim, a periodontia deveria ser a especialidade mais respeitada e necessária na odontologia. Eu sempre mostro esses casos antes e após uma raspagem periodontal. Antes e após uma raspagem periodontal. Antes e após uma raspagem periodontal. Se a periodontia faz isso, eu posso atuar tranquilamente no meu paciente por meio de alinhadores ortodônticos quando ele está submetido a um tratamento rigoroso periodontal. Então, a fusão entre as especialidades, né, entre a ortodontia e periodontia rege os melhores casos, os melhores tratamentos de pacientes adultos quando necessitam de movimentação por meio de aparelho ortodôntico, seja ele com alinhador ou não. E todos os meus pacientes, não só no consultório, todos os meus pacientes na faculdade que estão sendo submetidos, seja ele a brackets ou seja ele com alinhadores, todos eles recebem, né, se faz nesses pacientes por meio do periodontista, não sou eu, é o periodontista, se faz todo o periograma completo, né? Esse periograma, ele tem que ter o índice de placa visível, que vai de 0 a 3. Quem não se lembra desses índices tem que relembrar, faz parte de um bom tratamento odontológico. Então, todos os pacientes são aferidos por meio desses índices. Então, o índice de placa visível é o biofilme supragengival visível, né? Logo após a lavagem, secagem com jato de ar. Além do índice de placa visível, tem o índice de sangramento gengival, quando tem o sangramento após percorrer com sonda periodontal ao longo do sulco gengival. Profundidade de sondagem, que é a mensuração que vai da distância entre a margem gengival até a porção mais apical ou do sulco ou da bolsa periodontal. Então, é da margem gengival até a base aqui do sulco ou da bolsa. O nível clínico de inserção, que é a distância entre o limite, junção cemento-esmalte, amelo cementário, até a porção mais apical da bolsa do sulco. Então, por exemplo, é sempre da junção cemento-esmalte até
a bolsa, a porção mais apical, ou do sulco ou da bolsa, aqui no caso mostrando, olha, a perda de inserção, que vai então da junção cemento-esmalte até o fundo dessa bolsa, no caso é um índice, né, uma avaliação extremamente importante. Sangramento à sondagem, após 20 segundos, a sondagem se sangrar está presente ou não. Supuração, sim ou não. Furca, quem não se lembra de lesão de furca tem que lembrar. Todos os pacientes adultos têm que ser avaliados dessa forma, tá? Grau de mobilidade, que vai de 0 a 3, 0 é quando é um dente anquilosado, é lógico, normalmente condições de normalidade é de 0,2 a 1 milímetro, né? Grau 1 e vai até grau 3 de mobilidade. Lembram que aquela paciente da recessão gengival que eu mostrei para vocês, ela tinha grau 3 de mobilidade, tá? Porque não tinha osso na vestibular, na face vestibular. E aqui é todo um perograma de todos os pacientes adultos que recebem tratamento ortodôntico, tá? Aqui é um paciente de esse caso que eu já mostrei em aula para vocês, de um dos pacientes da nossa pesquisa, 43 anos, paciente adulto, que ele apresenta essas migrações dentárias patológicas, porque ele teve uma doença periodontal, periodontite, mas que hoje ele está controlado, é um paciente periodontite estável, controlado por um periodontista. A partir do momento que ele está controlado, aí nós podemos, então, intervir por meio de alinhadores ortodônticos, no caso aqui o sistema Invisalign. Vejam que a condição clínica, quando um paciente ele é controlado periodontalmente, a condição clínica ela fica mais bonita ainda, tá? E é isso, às vezes, que, infelizmente, os profissionais da ortodontia esquecem de falar. Aqui, como está, que eu já mostrei para vocês, ele está na placa número 20, tá? Aqui é o alinhador número 20, e uma repercussão clínica muito boa, com periograma sendo realizado a cada 3 meses, desde o início até o final do tratamento ortodôntico. Aqui uma paciente adulta, só para mostrar para vocês, que também com repercussões periodontais, alinhadores ortodônticos, aqui no caso do sistema Invisalign, foi planejado 27 alinhadores, e que nós tivemos uma correção satisfatória, estamos tendo aqui no sentido transversal. Vejam que é possível com alinhadores ortodônticos, antes e após a melhora aqui, dá para vocês verem a melhora dessa mordida aberta que ela tem. Por que ela tem mordida aberta? Função deletéria da língua, tá? Uma outra paciente, aos 49 anos, todos com alinhadores ortodônticos, uma classe 2 de Engel que nós falamos aqui, e hoje ela está numa condição muito mais favorável, oclusal, usa elástico com alinhadores, uma condição muito melhor, que ela tinha quadro de disfunção e hoje ela também não tem mais. Isso são evidências, aqui como era e aqui como está, evidências clínicas, tá? Então, para nós finalizarmos aqui, tenho 5 minutinhos, eu quero deixar uma mensagem muito importante que eu considero, né? Eu acho que vocês hoje, um dia lindo, dia do cirurgião dentista, 25 de outubro, eu quero que vocês levem para a vida toda de vocês. Infelizmente, os casos de insucesso na odontologia são casos quando o profissional, ele atua, ele faz o tratamento sem ter passado pelo diagnóstico, sem ter passado pelo plano de tratamento. Não tenham pressa, não fiquem ansiosos, sejam certeiros da seguinte forma: percam, não é perda de tempo, mas façam um excelente diagnóstico, façam um excelente plano de tratamento e, na maioria dos casos de pacientes adultos, tem que ser um plano de tratamento em equipe. Então, esse tripé da odontologia deve reger a atuação profissional de vocês ao longo de toda a vida de vocês.
Não se esqueçam disso. Não façam um tratamento sem ter passado pelo diagnóstico e pelo plano de tratamento, ou seja, sentem em equipe e planejem os casos de vocês em equipe. Então, a integração entre as especialidades, ela é muito importante. A ortodontia, ela só vai ser bem conduzida se ela tiver ao lado dela todas as especialidades em conjunto. Todas. Principalmente a periodontia, principalmente o odontopediatra na infância. Então, não se esqueçam disso, tá? E aqui, só para reforçar. Então, trabalho em equipe, todos nós somos mais fortes juntos, para que a gente tenha uma excelência no planejamento dos nossos casos. Então, fica a minha mensagem aqui para vocês, do Dia do Cirurgião Dentista, eu até me emociono, eu sou super fã da odontologia, e eu desejo muito sucesso a todos vocês, estou à disposição para alguém que queira entrar em contato comigo, e é isso aí, mais uma vez, muito obrigada, a jornada científica da Universidade São Judas, um enorme prazer, quero agradecer de coração aos professores de Morvan e ao professor Guto, que eu chamo como professor Guto, e que foi um enorme prazer. Muito obrigada a todos vocês e até breve. Muito obrigado, professora Ana Carla. Foi incrível a palestra, né, a aula aqui para os nossos alunos. E até 2 pontos que eu gostaria de ressaltar aqui, né, 3 pontos, na verdade. O quanto a professora Ana Carla ela é apaixonada, como vocês viram, pela odontologia e pela ortodontia no geral. E também em relação ao conhecimento que ela mostra, né, em relação à clínica geral, eu diria assim, ou seja, o conhecimento das outras especialidades que são necessárias para um tratamento ortodôntico de excelência. E também, eu acho que fica de mensagem para os colegas em relação a esses casos de ortodontia utilizando alinhadores, que, na verdade, ele é uma novidade, digamos assim, dentro da própria ortodontia. Então, como a professora Ana Carla mostrou, esse planejamento ortodôntico, embora a gente associe a tecnologia como uma diminuição, às vezes, na complexidade, mas como a necessidade de um conhecimento da base de ortodontia muito grande para poder levar esses casos no desenvolvimento para ter uma previsibilidade. Então, eu gostaria de agradecer novamente, professora, por ter mostrado, né, toda a sua experiência, né, não só com alinhadores, mas também com tratamento convencional, que traz na base, na aplicação desses princípios mecânicos na correção dos dentes que tiveram algum comprometimento periodontal. Gostaria de abrir ali para os colegas que têm, se os alunos querem fazer alguma pergunta. A Lorena até comentou aqui no chat, gostei muito da aula, onde faço um estágio, houve um caso assim, paciente de 25 anos com aparelho ortodôntico convencional há 13 anos, com uma perda óssea muito grande. A ortodontia já não tinha mais segurança em retirar o amarrilho dos incisivos, com medo da perda dos elementos. Gostei muito de ver a aula, porque deu para entender melhor. Eu acho que até no dia a dia da clínica a gente encontra muitos pacientes que têm a necessidade de fazer uma correção ortodôntica, pacientes que têm um comprometimento periodontal, e também pacientes que já passaram por alguns tratamentos que tiveram algumas complicações, ou talvez que não foram planejados, ou também, né, o paciente não fez a manutenção da forma correta, e muitas vezes nós vemos algumas consequências já bem avançadas, e muitas vezes a gente acaba levando a perda daquele elemento dentário justamente por um problema ali nesse caminho durante o tratamento ortodôntico. Então, acho que foi de muita valia essa discussão nessa manhã, já abrindo com chave de ouro a nossa jornada acadêmica. Agradeço muito. Você quer falar alguma coisa, Guto? Algum aluno quer fazer alguma pergunta? Ele fica aberto aí para a gente.
Obrigado pela sua participação. Alerta de calendário. Panorama do trauma na dentição decídua. Profa. Doutora Júlia. O computador está muito falador. Obrigado, professora. Obrigada a todos vocês. Um prazer enorme, sucesso. Tem mais alguma pergunta? Acho que não, né? Alguma consideração de algum aluno? Acho que não, né? Só estava agradecendo aí no chat, foi ótima a palestra. Professora Ana. Parabenizar a professora Ana Carla, sou professora de periodontia dos alunos, então, assim, ouvir a sua fala foi extraordinário, Que bom. a importância. Queria te parabenizar pelo conhecimento e pela palestra e agradecer por ter aceitado o convite de estar aqui conosco hoje. Parabéns. Eu que agradeço e fico muito feliz mesmo. E espero ter deixado a mensagem de o quão importante é a periodontia, não é verdade? Eu que agradeço mesmo. Obrigada. Então, acho que eu posso encerrar aqui? Podemos. E o recado pessoal, a gente vai ter outra palestra que é no outro link, então todo mundo mudando de link, hein? Tem aí uns minutinhos ainda para tomar um cafezinho. Beijos! Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, obrigada. Tchau, pessoal.